A gente vem acompanhando a quantidade de decisões favoráveis ao ex-presidente Lula, a mais recente dela relacionadas ao caso, a mais recente dela relacionada ao caso do triplex do Guarujá. O ex-presidente Lula teve o seu caso lá arquivado justamente por causa da prescrição do caso. O Ministério Público Federal do Distrito Federal pediu o arquivamento do processo do ex-presidente Lula. E para a gente conversar a respeito disso, a gente convidou aqui o advogado do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o doutor Cristiano Zanin Martins. E quem me acompanha nessa entrevista é justamente o Thales e também o Leonardo Sakamoto. Pode colocar eles aqui na tela também. Olá, doutor Cristiano Zanin. Boa noite para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao All News. Boa noite, Fabíola. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente já está acertando aqui as imagens para que tanto Sakamoto quanto Thales Faria possam participar conosco também aqui. Mas já inicio então a nossa conversa, doutor Zanin. Essa foi mais uma decisão favorável ao ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, ele fala, e muitos dos seus aliados levantam a bandeira de que ele, com isso, né, com esses cancelamentos, com esses arquivamentos, ele é inocente. Alguns juristas não concordam com isso, acham que não se pode dizer que o ex-presidente Lula foi considerado inocente, que não foi essa a decisão da justiça. Eu queria a sua análise. O senhor considera o ex-presidente inocente em todos os casos que ele foi julgado? Fabíola, é importante lembrar que a nossa Constituição assegura a todas as pessoas o estado de inocência, a menos que exista uma decisão condenatória transitada em julgado. E no caso do ex-presidente Lula, isso não existe. Ao contrário, ele foi absolvido diversas vezes e também teve outras condenações, processos anulados por vícios gravíssimos, como a suspeição. Então, em síntese, o ex-presidente Lula é inocente. Doutor Zanin, no livro do Moro, ele disse que o arquivamento do caso Triplex se deve a manobras jurídicas. O senhor poderia me dizer que manobras são essas? O senhor concorda com isso? Thales, evidentemente que não posso concordar na medida em que nós exercemos exatamente os recursos que estão previstos em lei e conseguimos provar que a Lava Jato ela construiu diversas acusações a partir de um conluio, de um concerto entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Então, evidentemente que falar em manobra jurídica não tem o menor cabimento. Aliás, se alguém praticou manobras, foi a própria Lava Jato, ao estabelecer esse concerto, esse conluio entre o juiz e o órgão acusador, ao direcionar uma condenação a um alvo pré-definido e ao praticar diversas outras ilegalidades que foram apontadas ao longo do processo e que depois foram reforçadas pelo acesso que nós tivemos aos arquivos oficiais da Operação Spoofing. Então, não tem o menor cabimento. O que houve foi justiça. O que o senhor achou do livro do Moro, hein? Desculpa, Thales, eu não ouvi sua pergunta. O que o senhor achou do livro do Moro? Olha, eu fiz uma leitura, uma primeira leitura do livro e vi, primeiro, uma série de erros factuais, uma tentativa de reconstruir uma história, né? O que nós temos, de fato, é um juiz que foi julgado parcial pelo Supremo Tribunal Federal por ter perseguido o ex-presidente Lula, por ter praticado diversas ilegalidades. Então, me parece que o ex-juiz Sérgio Moro tenta, a partir de uma narrativa
ofuscar essa realidade e reconstruir uma história sem o menor lastro, sem qualquer elemento que possa respaldá-lo.